verdade aqui está tão implícita. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Qual é a obra de Deus que a comida destrói? É o seu próprio corpo. É a primeira obra a ser destruída, é o seu próprio corpo. E a primeira obra a ser beneficiada, quando adotamos o regime da dieta divina, é o seu próprio corpo. A comida ou destrói, ou a comida vai reconstruir. Por isso Paulo diz, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Quantas vezes na minha vida eu contribuí para a destruição do meu corpo pela comida? Nos dias em que eu colocava morte sobre a mesa para eu e os meus nos banquetearmos, teimosamente insistíamos em matar bois, degolar ovelhas, matar galinhas e ter a morte em cima da mesa e da morte nos alimentar. E aqui o apóstolo Paulo diz, não destruas por causa da comida a obra de Deus. E ele diz, é verdade que tudo é limpo. E muito cuidado com aquilo que está aqui, porque anda muita gente a traduzir este versículo muito mal, para dizer que podemos comer tudo, querendo quase fazer crer que há uma contradição. Diz aqui, é verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa em que o teu irmão tropece, ou se escandaliza ou se enfraquece. Portanto, nós vemos aqui que o apóstolo São Paulo diz claramente, bom é não comer carne, nem beber vinho. Então sigamos esse conselho, porque esse conselho está na mesma sintonia, no mesmo desejo. É o mesmo princípio que Deus quer fazer na minha e na sua vida, que é a obra de Deus que sou eu, não seja destruída com aquilo que eu como. Gostaria de fazer uma pergunta. Conseguiu Deus restaurar aquele povo? Não. O dilúvio acabou com uma raça longeva que foi destruída e o principal apetite foi a comida. O fogo e o enxofre destruiu a Sodoma e Gomorra, cujo principal pecado era a comida. E Jesus Cristo disse que nos últimos dias o pecado que prevaleceria no coração e nas mentes dos homens seria o apetite. Por isso, meus queridos amigos e irmãos, não deixem que o apetite, a comida, destrua a obra de Deus. Jesus veio para, pelo seu exemplo, fazer uma reforma também no povo. Não conseguiu, a não ser um pequenino punhado de pessoas, um remanescente de Deus, porque Deus sempre teve os seus filhos fiéis,
como nós podemos ver, e aconselho-vos a ler e a meditar o capítulo 1 do livro de Daniel, onde ali nos mostra quem tem interesse em mudar a dieta do homem. É a Babilónia, é o Egito. Mas Daniel e os seus amigos assentaram no seu coração que não mudariam a sua dieta. Eles se manteriam fiéis à dieta original. Gostaria de fazer agora aqui um paralelo. Em 1844, depois do fatídico dia de 22 de outubro, conhecido como o grande desapontamento, Deus chamou um povo. Um povo para tentar fazer e revelar na sua vida aquilo que o povo de Israel não conseguiu fazer. Um povo que, através da forma de vida, revelasse quem é Deus. Por isso, em 1844, há mais de século e meio, Deus levantou um povo. No passado ele havia levantado o povo hebreu. E agora ele levanta um povo nos últimos dias, chamado o povo remanescente. E onde o povo de Israel fracassou, o verdadeiro povo de Deus tem que ser vencedor. Onde o povo de Israel caiu, este povo tem que passar sem queda. E agora quero-vos fazer um paralelo muito interessante. Deus levantou um profeta no deserto, que foi Moisés. Moisés foi levantado para restaurar um povo, para levar aquele povo para a Canaã terrestre. E agora Deus levantou nos últimos dias um povo, aliás, um profeta, para preparar um povo para a Canaã celeste. E quero-vos dizer, Deus levantou um povo, Deus levantou um profeta, e Deus teve um lugar específico para restaurar esse povo. Foi no deserto do Sinai. Então, recapitulando, Moisés é o profeta, o povo hebreu era o povo que deveria ser o povo escolhido, e o lugar onde esse povo deveria ser purificado, transformado, era no deserto do Sinai. Sinai, Moisés e um povo. Sabemos que o povo não entrou na terra prometida, a não ser apenas o remanescente Josué e Caleb. Agora, em 1844, Jesus levanta um povo no deserto deste mundo. E esse deserto também tem o nome, foi levantado nos Estados Unidos da América. Numa nação que estava em formação e em desenvolvimento, Deus levanta um povo. E tal como levantou Moisés no deserto do Sinai, levanta Ellen White no deserto dos Estados Unidos.
E agora ali temos um paralelismo completo. Temos um povo no deserto, temos no deserto do Sinai, temos um povo no deserto da América. Temos um profeta Moisés, temos uma profetisa Ellen White. Mas o mais importante de tudo é que Deus, além de levantar Moisés, além de levantar um povo, e além de ter um lugar aonde o povo deveria ser purificado, que era o deserto do Sinai, Deus vai dar algo mais para esse povo ter como auxílio para a purificação da sua vida. E eu gostaria que pudesse ler comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, 24 a 26. Que mais fez o Senhor? Deuteronômio 34, aliás, 31, 24 a 26, que diz assim: E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas estas palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e pondo-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ele esteja por testemunho contra ti. Verso 27. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Portanto, o que é que Deus deu a Moisés para ele deixar ao povo, além da arca dos mandamentos de Deus? Deus mandou Moisés escrever um livro, onde nesse livro estariam os princípios, as indicações para educar, para santificar e para purificar esse povo. Ali estaria o verdadeiro tipo de alimento que eles deveriam comer, a verdadeira educação que eles deveriam ter, e ali estava a roupa que eles haviam de vestir, ou seja, naquele livro paralelo à arca, à lei de Deus, estavam as instruções para que este povo pudesse alcançar o desígnio de Deus, que era tornar-se um povo semelhante ao seu Criador. Agora, em 22 de outubro de 1844, depois do desapontamento, naquela noite tremenda, Deus criou uma lei. Deus levantou uma profeta. Essa profeta foi levantada. E foi levantada para quê? Para fazer o mesmo que fez Moisés. No deserto do Sinai, aquilo que Moisés tinha que fazer no deserto do Sinai, teria que Ellen White fazer no deserto dos Estados Unidos. Ela também, da mesma forma como Moisés escreveu um livro, foi dada a inspiração a ela para escrever livros para estes últimos dias. E eu tenho em minha mão alguns livros. Conselhos sobre saúde, Ciência do Bom Viver,
conselhos sobre o regime alimentar. E Deus disse a ela que escrevesse aqueles livros e que pusesse ao lado da arca, porque estes livros não tinham função de anular o que estava dentro da arca, que era a santa lei de Deus. Estes livros não foram escritos para substituir a lei, mas seria uma ampliação, seria uma ajuda para o povo peregrino aqui no deserto desta terra. Mas notem, como acabámos de ler, Moisés disse uma coisa tremenda no fim de escrever o livro. E o que é que ele disse? Ele diz aqui: porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. E sabem que Ellen White, ela diz exatamente as mesmas palavras. Depois de ela escrever os livros e deixar os livros para que o povo de Deus seguisse aquelas orientações, ela disse: temo, depois da minha partida, depois de morrer, o que acontecerá ao meu povo. Meus queridos amigos, a história repetiu-se. A história está-se a repetir. Por isso nós vimos aqui um grande paralelo. E eu gostaria novamente de mostrar-vos esta realidade. No deserto Deus levanta um profeta. Levanta um povo para ser ensinado por esse profeta. Há um lugar específico onde esse povo vai andar, que é o deserto do Sinai. E além da lei, Deus deixou o livro de Moisés. Depois de 1844, Deus levantou uma profetisa. Deus levantou um povo. Deus teve um deserto. Um lugar específico foi nos Estados Unidos. E Ellen White escreveu livros para dirigir o povo nos últimos dias. E a palavra de Deus diz-nos que quer Moisés, quer Ellen White, temeram de como seriam tratados os seus escritos depois da sua morte. Gostaria agora, para quase concluir, ler o que nos diz o livro de Deuteronômio. Aliás, sim, Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12. E vamos ler o que nos diz o verso 1. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor vosso Deus, o Deus dos vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes na terra. Deus ordenou, através de Moisés ao povo, e disse: isto são as ordens de Deus, são as instruções de Deus. E agora, o versículo 25, disse o Senhor o seguinte, versículo 25: não comerás, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos santos de Deus. Porém as coisas santas que tiveres, e os teus votos tomarás, e virás ao lugar do Senhor para escolher. Ou seja, Deus mostrou-lhe as coisas santas de Deus. Deus disse-lhe: vocês não comam as coisas que Deus não aprova. E eu quero-vos
ler Provérbios 19, 16. Provérbios, capítulo 19, versículo 16, diz o seguinte. 19, versículo 16. O que guarda o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. E então a mensageira do Senhor disse estas palavras com que vou concluir. Ela disse estas palavras que eu gostaria de ler na página 481 e 482. 481 ela diz assim: foi na casa do irmão A. Ilha, em Óstego, Michigan, a 6 de junho de 1863, que me foi exposto em visão o grande tema da reforma da saúde. 6 de junho de 1863. Na revelação que me foi concedida tanto tempo atrás, foi-me mostrado que a intemperança prevaleceria no mundo numa proporção alarmante e que cada um que pertence ao povo de Deus deve tomar uma elevada posição quanto às reformas dos hábitos e práticas. O Senhor expôs perante mim um plano geral. Foi-me mostrado que Deus daria ao seu povo, que guarda os seus mandamentos, uma reforma alimentar, e que quando eles a recebessem, suas enfermidades e sofrimentos deveriam diminuir grandemente. Mostrou-se-me que essa obra progrediria. Portanto, ela disse que quando o povo passasse a adotar aquilo que ela escreveu nos livros, as suas enfermidades e sofrimentos diminuiriam grandemente. Diz ela: aceitei a luz quanto à reforma da saúde, ao ser-me ela comunicada. Tenho tido, aqui há um erro, tenho tido grande bênção para mim. Tenho hoje melhor saúde, não obstante achar-me com 76 anos de idade, do que tinha em meus tempos juvenis. Reparem que ela, com 76 anos, porque ela mudou o seu regime, ela disse: tenho mais saúde hoje do que tinha nos meus tempos juvenis. Dou graças a Deus pelos princípios da reforma da saúde. E ela continua: não mudei minha conduta em nada, desde que adotei a reforma da saúde. Não voltei nem um passo atrás, desde que o céu iluminou pela primeira vez o meu caminho. Rompi com tudo imediatamente, com carne, manteiga, com 3 refeições. E isto enquanto ocupada em exaustivo labor cerebral, e escrevendo desde cedo pela manhã até ao pôr do sol. Baixei para 2 refeições por dia, sem mudar meu trabalho. Reparem que coisa incrível! E ela então termina ainda. Eu agora gostaria de ler na página 483. 483. Ela diz: sofri intensa fome. Eu era tão grande comedora de carne, mas quando desfalecida, punha os braços sobre o estômago e dizia: não provarei um bocado. Hei de comer alimento simples ou não comerei absolutamente.
Portanto, quando ela tinha aquela crise, quando clamava por carne no seu corpo, ela dizia: não provarei um bocado. Hei de comer alimento simples ou não comerei absolutamente nada. Ela dizia: prefiro não comer nada de que transgredir a norma da saúde. Agora eu gostaria de terminar em que é um apelo aos pastores, aos líderes, aos anciãos, àqueles que estão à frente das obras do povo. Diz aqui, na página 402, poderemos nós, página 402, possivelmente ter confiança em pastores que às mesas em que é servida a carne unem-se aos outros em comê-lo? Reparem que isto é um teste. Quando você está diante de um pastor que come carne, não tenha confiança nele, porque ele está em transgressão aberta com a vontade de Deus. Ele não pode ser ungido do Senhor. E diz aqui: andem nossos pastores e colportores sobre a bandeira da estrita temperança. Nunca vos envergonheis de dizer: não, obrigado, não como carne. Tenho conscienciosos e escrúpulos quanto ao comer carne de animais mortos. O que é que os pastores devem dizer? Não, não, obrigado, não como carne. Tenho escrúpulos de animais mortos. Não quero ter morte na minha mesa. Meus queridos amigos, eu gostaria, ainda na página 408, ler estas palavras em que Ellen White, nos livros que o Senhor mandou pôr ao lado da arca, que são estes que eu tenho nas minhas mãos, ela diz esta triste realidade: temos estado a voltar para o Egito em vez de avançar para Canaã. Não inverteremos a ordem das coisas? Não teremos comida simples e sã em nossa mesa? Não dispensaremos esses alimentos? Portanto, aqui está. Ela diz que temos estado a voltar para o Egito. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, termino fazendo-vos um apelo. Quereis mais alguma coisa? Será que o Senhor tem que descer do céu e vir à terra para vos convencer que a alimentação onde na mesa há morte, isso não agrada a Deus? Nem podeis ter coragem de pedir uma bênção? Como é que vocês pedem bênção a uma alimentação diabólica? Eu gostaria de fazer-vos um convite. A partir de hoje, aceitardes e assentardes no vosso coração aquilo que eu vou ler. Em Daniel, capítulo 1 e versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Verso 12. Experimenta-me, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Verso 16. Assim o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias
e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus deu-lhe o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Posso-me salvar se comer carne? Tira as tuas conclusões. Que Deus vos abençoe e guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Até ao próximo encontro. E não esqueçam, para melhor compreenderem esta terceira mensagem, convido-vos a verem a mensagem de sábado às 10h30 e domingo às 20 horas. Fiquem com Deus. Eu já fiz a minha escolha. Deus vos abençoe.